Fala pessoal, sou o professor Arley e hoje o tema da nossa aula é a primeira parte da Europa feudal, a sociedade do feudalismo. Então vamos primeiro para a definição do que é feudalismo. O feudalismo ele foi um sistema sociopolítico-econômico que predominou na Europa Ocidental entre os séculos X e XIII. Nossa, professor, que palavra comprida, sociopolítico-econômico? Pois é, lembram-se, as palavras explicam as coisas. Um sistema sociedade, ou seja, né, o feudalismo era o sistema onde a sociedade se organizava naquele momento. Por isso, sócio. Político, por quê? Era através do feudalismo também em que a sociedade era governada, administrada. Né? Político tem a ver com a administração de alguma região. E econômico porque tem relação com a economia, ou seja, a forma com que as pessoas produziam e consumiam, ou seja, a forma com que elas viviam. Isso é a economia. E importante frisar que ele foi um sistema que aconteceu, né, e predominou na Europa Ocidental, né, nesse período. Não era em todo o mundo ou nem mesmo em toda a Europa. Correto? É importante que a gente tenha isso em mente. E da onde origina-se a palavra feudalismo? De feudo. Né? Feudo é muito mais do que aquilo que vocês vão ler ali em pesquisas da internet. Né? Unidade de produção do sistema feudal, né? Onde tinha o castelo, onde tinha os campos, né? Os mansos, como a gente vai ver nos próximos temas. Não, feudo não é só isso. Feudo ele tem uma origem muito mais ampla do que apenas esta, abre aspas, unidade de produção. Né? Feudo é uma palavra de origem germânica que significa bem dado em troca. Né? Bem é tudo aquilo que tem valor. Tudo aquilo que tem valor para uma pessoa é um bem. E em troca de quê? Guarda essa informação porque a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. E, né, o tipo de feudo mais comum, olhem, guardem essa informação, mais comum era a terra, ou seja, nem sempre o feudo era a terra. E como vai se originar ali o sistema feudal? Né? A origem do feudalismo está na desintegração do Império Carolíngio. Lembram-se da última aula que a gente falou sobre o fim do Império Carolíngio? Carlos Magno morreu, seu filho Luís assume o trono e quando ele morre, né, o antigo império de Carlos Magno é dividido em três partes, né, três reinos separados. Né, o reino de Carlos, Lotário e de Luís o Germânico. Né? Só que não apenas isso, mas a autoridade desses reis também vai se fragmentar. Porque, como nós vimos nas aulas sobre Carlos Magno, né, Carlos Magno montou ali uma estrutura de administração do seu império bastante eficiente, aonde ele dividia o império entre os seus funcionários, que tinham ali títulos de nobreza, como condes, que comandavam um condado, marqueses, que tinham um marquesado, né, as marcas, que eram os territórios de fronteira do império, né, tinham os barões e tinham os duques. E todos esses funcionários tinham ali o seu pedaço de terra. Né? E aí, quando se fragmenta o império e se enfraquece a autoridade dos reis, dos descendentes de Carlos Magno, quem vai passar a ter a autoridade serão esses mesmos nobres, esses antigos funcionários do Império Carolíngio, né, que vão ser ali aristocratas. E para conseguir administrar, conseguir ali comandar as suas terras, eles vão firmar alianças entre eles próprios, em troca de auxílio administrativo
ou de auxílio militar. Lembram-se do bem dado em troca? Em troca de quê? Em troca de auxílio, em troca de proteção, em troca de ajuda para administrar o seu território. Então, o feudo era um bem que era dado em troca desta aliança que era firmada entre aristocratas. E essas alianças, elas eram reforçadas por juramentos de fidelidade, ou seja, né, quando esses aristocratas, quando esses nobres firmavam alianças entre si, eles faziam um juramento de fidelidade, ou seja, um nobre não poderia trair o outro. E para encerrar, eles selavam um contrato de vassalagem. Né? E pelo contrato de vassalagem, né, o nobre que doava o feudo, que na maioria das vezes era a terra, ele passava a ser chamado de suzerano. E o nobre que recebia o feudo, ele passava a ser chamado de vassalo. Olha a origem do nome, contrato de vassalagem, onde o vassalo vai jurar fidelidade a um suzerano. E é importante a gente lembrar outro detalhe, pessoal. O contrato de vassalagem era firmado entre dois nobres, certo? Entre dois aristocratas. Não é entre um senhor e um camponês, um senhor e o servo. O servo não faz contrato de vassalagem. Né? Vocês vão encontrar muitas pesquisas aí nas internet da vida que vai falar isso, mas está incorreto. Contrato de vassalagem é selado entre dois nobres. O suzerano é um nobre e o vassalo também é um nobre. Correto? E como que funcionava a sociedade feudal? Ela era uma sociedade estamental, era uma sociedade dividida em estados ou estamentos, ou seja, não havia mobilidade social. A posição de uma pessoa na sociedade estamental, ela era definida pelo nascimento. Então, o cara que nascia nobre, ele morria nobre. O cara que nascia camponês ou servo, ele morreria camponês e servo, independente da riqueza que eles possuíssem. Então, a pessoa, ela tinha o seu lugar na sociedade pelo nascimento e não pela riqueza. Ah, professor, mas se ele enriquecesse, ele não virava nobre? Não. Ah, mas se um nobre ficar pobre, ele não vira camponês? Não, porque ele nasceu nobre. E segundo um bispo medieval chamado Adalberon de Laon, a sociedade estamental no feudalismo era dividida entre o clero, que eram os que rezavam, os nobres, que eram os que lutavam, e os camponeses, que eram os que trabalhavam. Mas, e tem sempre o mas, teremos uma treta, porque não é bem assim que a coisa funcionava. Porque, segundo alguns historiadores medievalistas, uma observação importante: historiadores medievalistas são aqueles que se especializam em estudar a Idade Média. Tá? A divisão social do feudalismo era um pouco mais complexa do que clero eram os que oram, os nobres os que lutam e os camponeses eram os que trabalham. Para esses historiadores, a sociedade era dividida principalmente entre clérigos e leigos. E esses dois grandes grupos se dividiriam em grupos menores. Entre os leigos haviam os aristocratas e os trabalhadores. Na aristocracia, o posto mais alto era ocupado pelo rei, que era o grande suzerano de uma região, ou seja, né, aquele senhor feudal que tinha contratos de vassalagens com um grande número de outros senhores. Havia também os grandes senhores, que também eram grandes suzeranos, mas que também podiam ser vassalos de outros senhores. Haviam os senhores menores, que na maioria das vezes eram nobres
que eram apenas vassalos de outros senhores, e os cavaleiros, que eram nobres que não possuíam terras. Na maioria das vezes, né, os filhos mais jovens de um grande aristocrata, que não herdavam a terra, mas continuavam sendo nobres e ali viviam da guerra, viviam como cavaleiros. E haviam os trabalhadores, né? Entre os trabalhadores haviam os camponeses, que na maioria das vezes eram os servos de um grande senhor feudal. Haviam também os vilões. Nossa, professor, já tinha gente ruim lá, os vilões? Não, não é este o significado da palavra original da palavra vilão, né? Tudo bem que deveriam existir, né? Mas enfim. Né? Os vilões eram camponeses livres. Os camponeses que eram servos, eles estavam presos à terra. Já os vilões eram camponeses livres, que viviam nas vilas. Olha as palavras explicando as coisas. Vilões, camponeses que viviam em vilas e que trabalhavam nas terras, né, dos senhores feudais em troca de proteção. E haviam também as pessoas que viviam nas cidades, que eram artesãos ou comerciantes. As pessoas que viviam nas cidades eram chamadas de burgueses, já que as vilas medievais, as cidades medievais, aliás, eram chamadas de burgos. Ou seja, quem vive num burgo é o burguês. Nessa professor, mas hoje, né, a gente fala burguês para o cara que é rico, que tem bastante dinheiro. Pois é, no sentido original não é esse. Né? O sentido original, burguês eram as pessoas que viviam nas cidades, sejam elas, tenham elas muito ou pouco dinheiro. E entre os clérigos também havia, né, essa distinção entre o alto clero e o baixo clero. Né? No topo da pirâmide dos clérigos está o Papa que é o chefe máximo da igreja. Digamos que ele está, para os clérigos, no mesmo papel que o rei está para os leigos, né? No topo da pirâmide. Depois temos os cardeais que é o último posto antes de se chegar ao Papa. Né? Aliás, só os cardeais é que podem ser eleitos papas. Abaixo dos cardeais temos os bispos, que comandam ali uma diocese, né? Uma região de igrejas. Depois temos no baixo clero, os monges, que eram, vamos dizer assim, né, clérigos que viviam dentro dos mosteiros. E tínhamos os párocos, que são os padres que vivem em uma paróquia, né, uma pequena região ali comandando apenas uma única igreja. É por isso que a maioria dos historiadores medievalistas consideram que a sociedade feudal ela é muito mais complexa do que apenas dividir entre clero, nobres e todo o restante da população. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre a Europa feudal, onde a gente falou sobre a organização da sociedade feudal. Beleza? Então, para vocês, um grande abraço, boa Páscoa, bom fim de semana e feliz Ano Novo!